Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia todas as segundas, quartas e sexta, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Hoje quero compartilhar com os meus amados irmãos e irmãs sobre o seguinte tema: a importância da igreja na vida do cristão. Vamos fundamentar esse tema no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do versículo 42 até o versículo de número 47. Vamos ler então a santa palavra de Deus. E perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Para a santa palavra de Deus. A importância da igreja na vida do cristão. A igreja tem origem no próprio Cristo. Quando ele chama 12 homens para fazer parte com ele da missão que o Pai havia lhe confiado. Esse registro encontra-se no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13. Nós temos a base aí como Jesus fundou a igreja. Marcos diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo quis e vieram a ele, para que estivesse com ele e que ele mandasse a pregar, para curar e expulsar os demônios. Essa era a futura missão dos discípulos. Jesus gastou mais ou menos 3 anos e meio discipulando estes homens, falando sobre coisas concernentes ao reino de Deus. Eles presenciaram muitos milagres realizados pelo próprio Cristo, milagres através de curas, de expulsão de demônios. A maneira como que Jesus lidava com os milagres era uma maneira de autenticar a sua missão. Eram sinais do reino de Deus, sinais que Deus havia se encarnado na pessoa de Jesus. Era Deus presente através de Cristo. Então a igreja tem sua fundação no próprio Cristo, quando ele chama 12 homens para estar junto com ele, para ensinar, para que depois eles fossem e pregasse o evangelho a toda criatura. Essa foi a grande comissão depois da ressurreição de Cristo Jesus. O que é igreja? Quais são as definições bíblicas de igreja? Por exemplo, Jesus mesmo define o que é igreja. Jesus disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, a igreja se estabelece. Então a igreja é a reunião de 2 ou 3 pessoas no nome de Jesus. O apóstolo Paulo define a igreja da seguinte forma: diz que a igreja é o corpo de Cristo Jesus. Nós somos os membros desse corpo. Cristo é o cabeça da igreja, é o cérebro da igreja, ele é o líder da igreja que orienta a igreja. Nós somos membros e ovelhas do seu pastoreio. Essa é uma das definições de igreja. O apóstolo Pedro define também o que é igreja na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: igreja, geração de eleitos, sacerdote real, nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a definição de Pedro. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos uma nação santa, somos o povo eleito de Deus, propriedade de Deus. É maravilhoso ouvir isso da santa palavra. A igreja é composta dos eleitos e eleitas que foram salvos por Cristo Jesus. A salvação ela é totalmente sobrenatural. Salvação não é meritória, salvação é eleição, é predestinação. Tudo que acontece no que diz respeito à salvação está na soberania de Deus. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós
tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Por que devo fazer parte de uma igreja? A igreja, no primeiro século, ela se reunia de duas formas. Se reunia no templo e se reunia nos lares, nas casas dos irmãos. Porque no templo eram poucas as reuniões, dada a perseguição dos judeus e também do Império Romano. Eu devo participar da igreja porque é na igreja onde eu sou discipulado, eu aceito a Cristo como Salvador, e é dentro dessa comunidade da fé onde eu dou os primeiros passos no discipulado. É lá que eu aprendo a palavra de Deus, a nível de escola dominical, a nível de pregação nos cultos, né? Tudo aquilo que eu participo dentro da igreja, eu cresço espiritualmente, cresço no conhecimento da santa palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja de Jesus, tinha por nome Saulo, né? Naquela caminhada, quando ele ia para Damasco, perseguindo os cristãos e prendendo, batendo, até que de repente do alto ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue, né? E naquele momento ele cai do cavalo e ele é submetido à intervenção sobrenatural através da voz de Cristo, e ele agora se torna uma nova criatura. Ele faz uma pergunta para Jesus: o que farei então? Jesus disse: vai para a rua direita, na casa de Judas, e lá eles te dirão o que você deve fazer. Então Paulo foi para a casa de Judas, ali tinha uma cela, né, onde os irmãos se reuniam para a comunhão, para a leitura da palavra, para as orações, e Paulo foi discipulado na casa de Judas, né? Tanto que lá ele foi curado da sua cegueira, Paulo foi batizado ali, e o versículo 20 do capítulo 9 diz: e Paulo saía a pregar nas sinagogas, dizendo que Cristo era o Filho de Deus. Então eu aprendo com esse versículo que a igreja é o lugar onde eu aprendo para depois ensinar. É na igreja que eu aprendo a ser discípulo para depois fazer outros discípulos, para obedecer à grande comissão que diz: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É na igreja, meus amados irmãos, que eu exerço o meu dom espiritual, onde nós exercemos os dons espirituais. Nós fomos chamados para a igreja para o exercício dos dons também, como comunidade da fé. São muitos os dons espirituais, né? Dom de profecia, ensino, exortação, liderança, misericórdia, sabedoria, ciência, né? Cura, milagres, discernimento, línguas, né? Liderança, pastorado, evangelismo. São dons espirituais que se exerce dentro de uma dimensão do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. A igreja é um ambiente próprio para a criação dos nossos filhos, né? Onde nossa família deve se reunir todos os domingos, porque domingo para nós, depois da ressurreição de Jesus, passou a ser chamado o dia do Senhor. Os cristãos se reuniam no templo no dia de domingo, o primeiro dia da semana, em comemoração à ressurreição de Jesus, quando ele vence a morte e nos torna eternos também. Então, a igreja passou a comemorar o primeiro dia da semana, a ressurreição de Jesus, como um dia próprio para a reunião dos cristãos. Hoje nós fazemos a mesma coisa, a não ser aqueles irmãos que trabalham no dia de domingo, não podem comparecer o templo, mas os que estão disponíveis devem comparecer o templo, porque domingo é dia de comunhão, de adoração e de louvor ao nosso Deus no templo. Nos reunimos também nas casas. Hoje é comum, nós temos os PG, os pequenos grupos, as células vivas, chamadas células de ordem familiar. Vários tipos de células nós temos espalhado hoje na casa dos irmãos. Mas o domingo é dia do Senhor, um dia de ajuntamento no templo para celebração, para adoração e para louvor ao Senhor. A Bíblia, no Salmo 122, versículo 1, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Devemos ter sempre alegria quando está chegando o domingo, o dia do Senhor. Devemos nos preparar logo cedo, né? Para que à noite ou na escola bíblica dominical estejamos junto com os irmãos para momentos de celebração, para momentos de comunhão, para momentos de louvor. A igreja, ela é indispensável à vida do cristão.
com todos os defeitos que a igreja tem, porque ela é formada de pessoas humanas que foram salvas pela graça, pela misericórdia do Senhor. Tem-se lá os seus defeitos, mas a igreja não perde para nenhum segmento social. Ainda é o melhor para o exercício da fé, da comunhão, para momentos de celebração, de louvor, é a igreja do nosso Deus. Um crente fora da igreja começa a cair na sua comunhão, o crente fora da igreja perde vínculos, com a comunidade da fé. O crente fora da igreja é como uma brasa fora do fogareiro, uma folha seca a mercê do vento. Então, é de grande importância, meu amado irmão, minha amada irmã, a igreja na vida do cristão. Não podemos viver sem a igreja, sem o templo, esse lugar de comunhão, de adoração ao Senhor. Precisamos primar por isso, é de grande importância para a criação dos nossos filhos, para que nossas famílias estejam na igreja. O mundo que nós vivemos hoje não tem nada a oferecer. Temos que criar os nossos filhos, manter nossas famílias no templo todos os domingos e nos outros dias de culto também, fazendo parte da programação da igreja local, da qual você faz parte, onde nós nos congregamos e ali exercemos os dons espirituais e vivemos para Deus. Que seja assim para a glória do Senhor, que possamos valorizar a igreja, o templo, local de reunião, aonde nós podemos juntos celebrar todos os domingos ali ao nosso Deus. Que o Deus Criador de todas as coisas te abençoe, me abençoe, nos abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E até quarta-feira, se Deus nos permitir.